Olá, graça e paz. Esse é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês dos Estados Unidos e eu gostaria, antes de tocar no assunto desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, que você me desse essa força, me desse essa moral. Se inscreva, ative as notificações, dá o like no vídeo e depois você comenta. Pode comentar à vontade, ok? E se você não viu o vídeo que eu fiz antes desse, do Arthur Duval, do Mamãe Falei, dá uma olhada lá. O vídeo é esse aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ok, vamos ao assunto, tema desse vídeo. As pessoas estão ficando desesperadas porque as promessas feitas pelos falsos profetas não se cumpriram. Ricardo, como assim? Eles são homens de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou estarrecido. Eu estou assim. Olha, eu não tenho palavras. A quantidade de mensagens que eu recebo no Facebook, no Message, o comentário nos vídeos daqui do YouTube, de pessoas que deram toda a sua vida, deram todo o seu sustento, deram tudo o que tinha embaixo da promessa de cães gulosos que ia mudar de vida, que você ia receber a casa própria, que você ia ter condições de comprar o carro novo, que você ia trocar os móveis da sua casa, do telefone, que você ia ter condições extraordinárias, que você seria o próximo testemunho da igreja. E, meu amigo, dá até pena de pessoas que elas não vão ter chance de recuperar nunca mais o dinheiro que ela depositou nesses chamados altares. Esses homens, esses cães gulosos, eu não vou deixar de falar isso. Pode reclamar o jeito que for, você pode espernear, eu vou continuar chamando de cães gulosos. E não é só um privilégio da instituição, membros da instituição Igreja Universal, não. Eu estou falando a Universal, a Mundial, muitas Assembleias de Deus, muitas instituições dessas neopentecostais, pentecostais, elas estão deixando um estrago, um rastro de destruição na vida das pessoas. Eu fico indignado porque eu também fui vítima. A primeira vez que você está escutando eu falar que eu fui vítima. Eu fui vítima por causa do quê? Tem um esquema montado. Primeiro, eles manipulam a palavra de Deus. Eles pegam a Bíblia e falam, ó, Deus mandou você fazer isso. Deus mandou você fazer aquilo. E daí eles pegam trechos na Bíblia, eles tiram texto de dentro de contextos. Eles não respeitam o tempo verbal, eles não respeitam o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto bíblico, o contexto do tempo. Eles atropelam tudo isso, eles fatiam a Bíblia, pegam lá tudo que tem lá e aplica na vida das pessoas. Como diz o apóstolo Paulo a Tito, as fábulas judaicas, eles se ocupam com fábulas judaicas, com mandamentos de homens desviados da verdade. Quando nós deparamos com um homem igual Valdomiro Santiago, Agenor Truque, Silas Malafaia, Bispo Edir Macedo, Bispo Renato Cardoso,
Bispo Romualdo, Bispo Formigoni e outros, e outros, e outros, e outros, e outros. Esses homens sobem nos altares e fala para a pessoa investir no altar. Não, você tem que investir no altar. Que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Daí o circo está todo armado. Primeiro, o falso testemunho está lá. Porque tem vídeo aqui no canal falando como que é escolhido esses testemunhos. De centenas e milhares de pessoas, tem lá uma, duas pessoas que elas tiveram um upgrade na vida dela. Mas conforme a promessa deles, ia ser na vida de todo mundo. Então a pessoa escuta um testemunho ali, põe um casal, uma pessoa bem vestida, eu era assim, eu era assado, eu não tinha nada, isso, aquilo, e hoje eu tenho isso, isso, isso. Quem está lá sentado, está cheio de necessidade, está precisando de um monte de coisas, às vezes não tem o que comer direito, às vezes não tem nada, não tem uma casa própria, não tem uma boa roupa, não tem um bom carro, não tem nada. E ela vê a pessoa dando testemunho, ela fala, nossa, eu queria ter uma vida dessa. Daí sobe esses homens nos chamados altares, pega a Bíblia, manipula uma campanha em cima de um texto bíblico. E fala para a pessoa, Deus mandou, Deus, o Espírito Santo me deu essa direção. E quem fazer, quem obedecer, vai ser muito abençoado. E as pessoas andam tão necessitadas que elas agarram aquele envelope. Eu já agarrei muito envelope. Vocês não têm noção. Valores absurdos. Valores assim, olha, chega dói. E deposita diante daquela palavra. Mediante aquela palavra, a pessoa vai lá e põe o tudo dela. Pessoas que vendem o carro, doam o carro, pessoas que vendem casa, chácara, vendem mobília, vendem o aparelho celular. Ela pega a rescisão do salário dela, ela pega o pagamento, ela põe tudo dentro do envelope. E a pessoa faz aquilo e fica ali na expectativa que vai acontecer. Daí eles falam, não, você tem que investir na sua fé, você tem que regar. O regar desses caras um amigo meu falou que eu não posso chamar eles de cara, não. Mas é uns caras assim, uns caras de pau. É uns caras de pau que tem que passar óleo de peroba na cara deles. Ainda tem coragem de, na outra semana, não, você tem que continuar regando a semente que você plantou. E vai fazendo essa campanha aqui, é um valor menor e tudo, e vai arrancando tudo que a pessoa tem. E as pessoas, elas estão tão viciadas, nesse jogo. É um jogo, tá na mente da pessoa, já dominou a mente dela. Você sabe aquela pessoa que não fica uma semana sem jogar na loteria? É assim os fiéis dessas instituições. A dopamina do cérebro dela está no envelope. Ela precisa ter um envelope na mão. Ela tem um envelope, ela tem outro e outro e outro. Ela vai cumprir no envelope da segunda-feira, um envelope da quarta-feira, tem um envelope da sexta, às vezes tem um envelope do sábado, daí domingo tem outro envelope. E quando ela tá cheia de envelope, na casa dela tá cheia de envelope, ela tá cheia de envelope, e ela já deu tudo que tinha, e ela não colheu nada. E esses homens, eles não se cansam, eles não se fartam. Eles não se fartam. E eu tenho visto pessoas que estão numa situação calamitosa, pessoas que elas perderam a esperança em tudo.
Agora que elas estão acordando que aquilo não vai se cumprir. E às vezes demorou 20 anos para ela abrir os olhos, que nem eu. Eu demorei 20 anos para mim abrir meus olhos. Enquanto se passou 20 anos, eu dei muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro para a instituição. E esses líderes, eles estão aí cagando e andando para quem está sofrendo. Eles não têm amor, eles não têm sentimento. Eles falam que não tem sentimento, não tem que ter sentimento. Não tem mesmo, porque eles não têm sentimento com ninguém. A cada campanha, as contas bancárias deles vão ficando estufadas, vão ficando cheios. Daí eles estão comprando empresa, eles estão comprando ações na Bolsa de Valores, investindo em ações de empresas de aviação, de empresas petrolíferas. Estão comprando minas de diamante. Minas de extração de diamante. Agora, para pensar. Os obreiros já andam tudo explorado. São servos, são escravos. E a mesma pregação. Você é servo. O servo não tem direito a nada. O servo tem que obedecer. Você já ouviu essa pregação. Todo mês, toda semana se fala do servo. Por que fala do servo, Ricardo? Para você se sentir um servo. Porque, segundo ele, o servo não tem direito a nada. O servo come o que o Senhor dá. Calça o que o Senhor permite calçar. Eu lembro muito que o bispo Edir Macedo, sempre quando ele falava de servo, ele falava que o servo tem que andar descalço. O servo tem que andar descalço. Na concepção doentia do Edir Macedo, você não tem direito a ter nada. E ele vai arrancar até o último centavo que você tiver. Igual muitos estão lá dentro. Talvez você está vendo esse vídeo e você está lá dentro. Você é obreiro. Eu sei que você está vendo. Você até hoje, você não comprou tua casa própria. Mas não é porque Deus te abençoou, não. Não é porque Deus não deixou de te abençoar. Não é porque Deus não olhou para você. Você até hoje não comprou tua casa própria porque o teu dinheiro foi todo depositado na conta do Edir Macedo. E esses cães gulosos, eu vou repetir, esses cães gulosos, eles usam da desculpa que o teu dinheiro é para pagar a água, que é para pagar a luz, que é para pagar o aluguel, para construir novos templos. E você tem que entender que cada vez que se constrói mais um templo, mais pessoas vão ser exploradas, vão ser extorquidas, porque a pressão psicológica, mais a mentira, mais o medo, porque eles põem medo. Então você vai para o inferno, o diabo vai te pegar, o demônio vai pegar a tua família, vai arrebentar com a tua família, o diabo vai tocar na tua família. É isso que esses covardes fazem. Eles não são filhos de Deus. No coração desses homens não tem espaço para arrependimento. Esses homens, para mim, na minha opinião, são filhos da ira, são filhos da perdição. No coração deles não tem espaço para arrependimento, eles não têm sentimento. Eles manipulam a palavra da verdade, eles manipulam o evangelho, eles estão tirando tudo das pessoas. E eu vejo pessoas desesperadas, pessoas falando para mim: eu dei o meu carro, eu dei o meu tudo, eu peguei o dinheiro que eu juntei para minha aposentadoria, de anos de trabalho, eu não dei nada para os meus filhos, eu investi tudo no altar do Edir Macedo. Você sabe qual é o altar do Edir Macedo? O altar do Deus Mamon. O altar do Deus Mamon. Se você está fazendo a vontade de Edir Macedo, você está fazendo a vontade de Mamon e outros deuses.
Você está aí investindo no templo. Eu investi uma fortuna no templo. O próximo vídeo eu vou falar só para o Templo de Salomão quanto foi que eu investi. O Templo de Salomão durou 4 anos para se construir. Eu vou falar no próximo vídeo quanto eu dei para construir o Templo de Salomão. E a promessa de Edir Macedo não se cumpriu. Então tá aí, eu tô vendo pessoas que agora estão velhos, estão cansados, não tem mais força para trabalhar, não tem mais vigor, e muitos perderam até a fé em Deus. Você acredita? Perderam a fé em Deus por acreditar nessas palavras desses homens, campanhas, envelopes, coisas que não está na Bíblia, que não condiz com a verdade do Evangelho. O Evangelho está aqui, ó. Eu leio, meu amigo. Eu vou estudar. Não tem. São cães gulosos. Olha só que o apóstolo Paulo orientou a Tito. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Olha para Edir Macedo. Olha para esses outros que foram alunos dele. Olha para esses homens, olha para a vida deles. Investimentos milionários, casas, apartamentos, mansões, joias, empresas. E você aí, sustentando essa corja de bandido. São bandidos, estão roubando o que é seu, usando a Bíblia, manipulando a Bíblia para roubar o que é seu. O suor do teu rosto, o sustento da tua família, você está financiando o luxo, a mordomia e o engano desses homens. Então, vou ficando por aqui, senão dá vontade de eu falar mais coisa. E essa raça, você tem que estourar essa bolha. Se você está dentro de uma instituição dessa, você tem que ter coragem e estourar essa bolha. Sai daí, vai viver o evangelho da graça, vai viver o evangelho puro, genuíno, vai viver a sã doutrina, que você vai ter um resultado melhor na tua vida. Eu te garanto. Foge dessa opressão, tá bom? Então veja o próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, quanto eu dei a construção do templo do Edir Macedo e que a promessa não se cumpriu. Graça e paz.